Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer a presença dos nossos palestrantes, das nossas palestrantes. Agradecer também a presença do nosso público, que aos poucos já está entrando no nosso evento. Esse é o nosso primeiro seminário de Justiça Restaurativa da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Esse evento está sendo promovido pelo Grupo Livre e também pelo Sejuri, que é o Centro de Justiça Restaurativa da Universidade, que foi recentemente criado, e como apresentação dos trabalhos iniciais do nosso projeto, do nosso grupo, nós estamos realizando no dia de hoje, de manhã, esse evento para falar um pouco sobre a justiça restaurativa, para que as pessoas e o público em geral, tanto discentes como a comunidade jurídica e também outras pessoas interessadas, possam conhecer o que é a justiça restaurativa, o trabalho que tem sido desenvolvido já dentro do Poder Judiciário, e nós temos já algumas experiências muito bem-sucedidas, como, por exemplo, a que ocorre na Justiça Federal de Uberaba, e aí nós vamos ter a oportunidade de escutar um dos nossos palestrantes de hoje, que é o Dr. Osmani, para falar um pouco desse trabalho. Essa foi uma iniciativa que a gente começou a pensar nela um pouco alguns meses antes da pandemia, e aí acabou todos nós sendo surpreendidos pela situação que a gente ainda está vivenciando, que é muito grave, mas, de toda forma, a gente entendeu que já era o momento de estar iniciando esse trabalho, e contamos aí com o apoio da Justiça Federal de Uberaba, como já mencionei anteriormente, também da Ana Carla, que será nossa palestrante amanhã, da Júlia, também nossa palestrante, e, pessoal, deixa eu ver. Bom, então, também da Justiça Federal de Uberlândia, que será a nossa grande parceira aí nas atividades, naquilo que o nosso centro vai desenvolver. E, para não me estender muito, eu vou passar a palavra inicialmente aqui na nossa apresentação para o Dr. Lincoln Rodrigues Faria, que é nosso professor aqui da Faculdade de Direito e também juiz federal aqui em Uberlândia, para falar também um pouco das expectativas que o Dr. Lincoln tem em relação à implementação da justiça restaurativa aqui em Uberlândia, e aí, a partir desse início, a gente já passa a palavra para o Dr. Osmani e, em seguida, para a doutora Júlia, que vão fazer as palestras no dia de hoje. E amanhã nós teremos as palestras da doutora Ana Carla e a mim. Tá? Então, já de imediato, agradeço novamente a presença de todas e todos, e passo a palavra para o Dr. Lincoln para que ele possa falar com as pessoas presentes. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Para mim é um privilégio poder manifestar neste evento, porque, como todos já sabem, até pela divulgação do mesmo, esse evento ele marca a criação do Centro de Justiça Restaurativa da Universidade Federal de Uberlândia, que foi denominado Sejuri UFO. E a finalidade desse centro é buscar o desenvolvimento de ações de formação e preparação de pesquisas e extensões no âmbito da UFO e da sociedade. É um propósito, portanto, muito interessante,
e que envolve toda a sociedade, não só de Uberlândia, como local, como regional, já que Uberlândia hoje, sem dúvida alguma, é um centro regional de difusão cultural, o que diga a instalação aqui da nossa Universidade Federal de Uberlândia. E, essa data de comemoração da criação deste Centro de Justiça Restaurativa, não poderia, para ela, ter sido melhor convidado para o início das nossas atividades que o doutor Osmane Antônio dos Santos, juiz federal já de longa data, juiz federal aqui na nossa vizinha Uberaba, uma pessoa que tem difundido os propósitos da justiça restaurativa Brasil afora. O Osmani foi o precursor da justiça restaurativa na Justiça Federal da Primeira Região. E, com o seu trabalho, tornou a justiça restaurativa institucionalizada no âmbito do nosso tribunal. E isso realmente merece todo o nosso elogio e tenham certeza que aqueles que estarão participando da palestra ouvirão de Osmani a sua experiência, e não só a experiência, o seu entusiasmo com a justiça restaurativa. E a justiça restaurativa nada mais é que esse sopro de inovação eficaz daquelas práticas centenárias, né, de tratamento judicial dos conflitos. Visa justamente dar algum componente novo para que os contendores possam eliminar o litígio de uma forma a trazer paz. Porque, às vezes, quando o litígio é eliminado pela vontade da lei, pela aplicação da lei, pelo órgão estatal incumbido disso, né, a paz não se alcança. E com a justiça restaurativa nós temos essa dupla finalidade: acabar com o litígio e buscar a paz entre os contendores e principalmente a paz social. Quero também, já que tenho essa prerrogativa do microfone, né, que me foi conferida pelo professor Elvésio Tames, a quem eu agradeço muito a minha manifestação aqui, né, neste momento. O professor Elvésio também é uma pessoa que, desde o primeiro momento, esteve aberto às discussões para a instalação e criação desse centro de justiça restaurativa, e sem a participação decisiva dele, hoje nós não estaríamos aqui, né? Então, professor Elvésio, queira receber aí minhas congratulações, meus parabéns, e a empreitada eu sei que nunca é fácil, né? Mas com a sua atitude decisiva, nós já estamos aqui dando o pontapé inicial, viu? Parabéns e agradeço muito o convite que me foi feito para manifestar aqui. Queria também dar as boas-vindas à professora Júlia Palmeira Macedo, que será a nossa painelista amanhã, né? E também trará todo o seu conhecimento a respeito desse tema tão relevante nos dias atuais. E, finalmente, e deixei ao final, com propósito, queria também dar as boas-vindas à Ana Carla de Albuquerque Pacheco Contígio, que também será nossa painelista, né? E a Ana Carla também é uma entusiasta da justiça restaurativa. Todas as iniciativas que nós tivemos para a criação deste centro partiram dela, né? Ela é uma egressa da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, né? Nosso orgulho como difusora desse pensamento novo, que é da justiça restaurativa, e tem feito um trabalho grandioso, justamente em termos de estudos e de divulgação das técnicas de justiça restaurativa. Ana Carla, para mim que fui seu professor, é um grande orgulho estar aqui ao seu lado, aqui neste evento tão significativo, não só para a Universidade Federal de Uberlândia, como para toda a comunidade regional. Parabéns pelo seu trabalho e te desejo muito sucesso nessa linha de pesquisa que você está adotando aí para o seu futuro acadêmico, com certeza, tá? Bom,
No mais, eu queria dizer que a apresentação dos palestrantes vai ficar a cargo do professor Elvésio. Eu queria era só dar essa primeira palavra aos nossos ouvintes, né? Dizer a eles que este evento é raro em termos nacionais, porque é uma justiça que ainda está no seu nascedouro, né? A justiça restaurativa, mas já com iniciativas muito significativas, como a do Dr. Osmani, que será o nosso palestrante na sequência. Professor Elvésio, espero ter cumprido com a missão. Agradeço muito a deferência em me deixar aqui proferindo essas primeiras palavras e devolvo a palavra ao senhor professor. Grande abraço. Obrigado, doutor Lincoln. Nós é que temos que agradecer todo o apoio, né, que o senhor já tem nos dado para que a gente possa efetivamente tornar uma realidade o nosso Centro de Justiça Restaurativa. Em breve, iniciarmos também os nossos trabalhos conjuntos e a nossa parceria com a Justiça Federal aqui. Bom, rapidamente só algumas instruções iniciais aqui para a gente para eu poder já passar a palavra para o nosso primeiro palestrante. Nós vamos estar disponibilizando aqui no bate-papo um link para confirmação da presença, tá, pessoal? Então, mais ao final da palestra, esse link vai estar sendo disponibilizado. Então, por favor, né, façam o preenchimento rapidinho das informações, são poucas informações, para confirmar a presença. Lembrando que os certificados vão ser emitidos para as pessoas que participaram de pelo menos 3 das 4 palestras que nós estamos realizando, no dia de hoje, 2 no dia de amanhã. Com relação à ordem dos nossos trabalhos, nós vamos ter uma primeira apresentação, uma primeira palestra. A gente vai abrir para que o nosso público possa fazer questionamentos para os nossos palestrantes. Aí nós vamos dar um pequeno intervalo de 10 minutos de uma palestra para outra, e em seguida a gente, né, já dá andamento para a segunda palestra. Hoje, né, nós vamos ter como palestrantes o Dr. Osmani Antônio dos Santos e a doutora Júlia Palmeira. Eu já vou, nesse primeiro momento, já fazer a apresentação do Dr. Osmani e, em seguida, já passo a palavra para ele, para que ele possa... Pessoal, eu vou pedir sempre para eu ter o cuidado de deixarem silenciados o som, tá, pessoal? Por favor. Bom, o doutor Osmani Antônio dos Santos é juiz federal, coordenador do Núcleo de Práticas Restaurativas da Justiça Federal de Uberaba, é vice-coordenador do Grupo de Trabalho de Implantação e Difusão da Justiça Restaurativa no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mais uma vez, doutor Osmani, agradeço ao senhor pela presença, pelo apoio, pela acolhida, né, que o senhor já nos deu em visita antes da pandemia, para conhecer o trabalho da Justiça Restaurativa na Justiça Federal de Uberaba, e ficamos muito felizes e agradecidos por aceitar o nosso convite, e uma expectativa muito grande para ouvir todos os ensinamentos que o senhor tem para nos trazer na manhã de hoje. Muito obrigado mesmo, doutor Osmani, e já de imediato passo a palavra para o senhor. Bom dia a todos. Gratidão, professor Elvésio, professor Lincoln, professora Júlia, Ana Carla, com quem tenho a honra de dividir essa mesa virtual. Eu espero que eu consiga atender as expectativas, né? É sempre
É difícil essa tarefa diante de um público, né, exigente, eu digo culturalmente, né? Mas vamos fazer o nosso possível. Estamos aqui para dar tudo aquilo que a gente sabe, ou pelo menos entregar um pouco daquilo que a gente já aprendeu de justiça restaurativa nessa nossa vivência aí, né? Eu costumo dizer que a justiça restaurativa, ela não é uma alternativa penal, ela é uma alternativa ao penal. É essa, na minha visão, a grande diferença. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material de apresentação. Esse é o nosso símbolo, né? Digamos assim, a nossa mascote da Justiça Restaurativa aqui de Uberaba, um beija-flor com toda a sua simbologia, né? E que dispensa comentários, né? E ela apresenta o nosso núcleo de práticas restaurativas aqui da Subseção Judiciária de Uberaba, né? Eu, efetivamente, sou um entusiasta da justiça restaurativa, né? Porque, para mim, não me atende no meu, digamos, potencial como ser humano a justiça exclusivamente retributiva, a justiça exclusivamente punitiva. A gente tem que ir um pouco além de tudo isso. E, para isso, a gente busca informações nesse cabedal da justiça restaurativa, que tem as suas origens anglo-saxãs, nas comunidades indígenas de nossos antepassados, na verdade, né? E baseado nessa informação que a justiça restaurativa ela tem essa origem principalmente indígena, né? Eu, final de 2019, eu acabei fazendo uma imersão em comunidades indígenas, passei 12 dias em comunidades indígenas na fronteira Brasil com o Peru, onde eu pude vivenciar a justiça restaurativa num evento que, para mim, foi uma feliz sincronicidade, para os envolvidos talvez não tenha sido tanto, né? Porque um índio acabou saindo da comunidade e foi participar, foi para a cidadezinha vizinha lá e na noite, no regresso à noite, na sua moto, ele atropelou um outro indígena na estrada, né? E, para mim, assim, não foi um evento muito grave, graças a Deus, mas nós tivemos um procedimento restaurativo na sua inteireza, digamos assim, na sua originalidade dentro da comunidade indígena, né? Então, assim, buscar a justiça restaurativa nessa formação, nessa originalidade, para mim, foi uma grande sabedoria, né? E a justiça restaurativa, a partir do seu viés indígena, ela começou a ser difundida em outras comunidades, né? No Canadá, Nova Zelândia, Austrália, nos Estados Unidos. Na América do Sul, nós temos exemplo aqui bastante presente da Argentina, da Colômbia, onde já se aplica a justiça restaurativa há alguns anos, e nós, no Brasil, também já aplicamos justiça restaurativa com uma certa habitualidade, tá? E a Resolução 12 de 2002 da ONU foi quem primeiro normatizou a justiça restaurativa, né? E, a partir daí, no Brasil, com as resoluções 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, 288 de 2019 também do Conselho Nacional de Justiça, e mais atualmente a resolução número 18 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao qual nós temos a honra de integrar. E essa resolução difunde e expande a justiça restaurativa em toda a primeira região. Estamos agora promovendo o primeiro curso de sensibilização dos nossos juízes e servidores do que é a justiça restaurativa e qual o seu propósito, né? Essa normatização com a resolução 225 de 2016, ela é, como eu já disse, o marco inaugural da justiça restaurativa no Brasil. E diz a Resolução 225 que a justiça restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. Essa é
digamos assim, uma humanização da justiça, né? A gente sai desse viés punitivista, a gente deriva da justiça retributiva para a justiça restaurativa, onde se aplica métodos próprios de resolução, de pacificação desse ambiente social violado, né? A partir daí, nós temos a Resolução 288/2019, né, que ela adota essa política institucional dentro do Poder Judiciário, com a promoção e aplicação das alternativas penais, com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade. Tá? Eu não vou me ater muito à Resolução 288, eu acho que, assim, para maior conhecimento, nós temos que buscar essas informações lendo as próprias resoluções, a 225 e a 288 do Conselho Nacional de Justiça, assim como a resolução número 18 de 2021 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tá? E o nosso enfoque restaurativo, ele se dá principalmente nas penas restritivas de direito, né, na transação penal e suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena privativa de liberdade, através da conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência. É aí onde se dá o nosso enfoque restaurativo. Esses processos, uma vez selecionados, eles são derivados da justiça retributiva e vão para a justiça restaurativa, onde esse viés retributivo, esse viés punitivo, ele fica de lado e abre espaço para a justiça restaurativa. São duas filosofias que se comunicam, que se compartilham, que se dialogam, tá? E uma não pode interferir na outra, principalmente a justiça retributiva, punitiva, interferir no papel da justiça restaurativa. Uma vez derivado o processo para a justiça restaurativa, ou seja, uma vez que o processo esteja no nosso núcleo de prática restaurativa, no caso aí de vocês de Uberlândia, no Centro de Justiça Restaurativa da universidade, esse processo deixa de lado o seu viés retributivo, o seu viés punitivista, e abre espaço para a filosofia restaurativa, né? Que é uma alternativa ao processo penal, e não uma alternativa penal. Né? É algo que nós temos com que nos preocuparmos muito, para que a justiça restaurativa não seja, digamos, cooptada, não seja atingida pela justiça retributiva. Quando o processo estiver sob a filosofia da justiça restaurativa, ali o viés deve ser único e exclusivamente restaurativo, sem qualquer enfoque retributivo. A gente vai chegar mais à frente a isso, né? E aqui também são focos da Resolução 288, eu acho que a gente não precisa entrar aqui, porque os senhores terão que beber um pouco mais dessa fonte, conhecer efetivamente o que é a justiça restaurativa através dessas resoluções que eu já citei. Em Uberaba, a gente iniciou a justiça restaurativa em final de 2016, início de 2017, né? E ela veio de uma inquietação que todos nós tínhamos, que era saber, olha, qual é o nosso papel enquanto julgadores penais? Nós estamos fazendo justiça? Que tipo de justiça nós estamos fazendo? A serviço de quem? A serviço do que nós estamos julgando uma lide penal? Muitas vezes nós nos deparávamos com essa situação, e eu acredito que todos nós, operadores do direito, nos deparamos com essa realidade. A gente pergunta, olha, mas eu não consigo resolver meus próprios conflitos, eu não consigo resolver as minhas próprias ações conflitivas, a minha forma de comunicar, que às vezes é violenta e ela leva a um conflito. Como é que eu vou resolver o problema dos outros? Né? Como é que eu vou solucionar um ato conflitivo entre A e B, se eu não consigo estar nesse ponto de resolver os meus conflitos, né? E aí a gente começou a
pensar numa forma de trabalhar melhor esses processos, principalmente aqueles processos envolvendo pessoas, no, digamos assim, no início de uma fase, eu não diria numa fase criminosa, mas que cometeu um deslize penal, ilícito penal, por uma infelicidade do destino, né? Ou por alguma circunstância social que tenha motivado tudo isso. E aí ficava sempre aquela indagação, né? Eu me deparava com alguma situação processual, eu falo assim, puxa vida, mas como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou resolver este processo, né? As minhas sentenças, elas fazem justiça ou elas promovem justiça, né? Na medida em que eu necessariamente vou não satisfazer o anseio de uma dessas partes, né? Então, que justiça é essa de olhos vendados, que de olhos vendados ela pensa ver e ver de forma imparcial? Como é que você pode ver de olhos vendados? Tá? Então, assim, a gente percebe nitidamente que é necessário tirarmos essa venda da deusa Têmis para que ela possa ver e ser vista, ver e se deixar ser vista, né? Que ela possa dialogar, que ela possa estar presente, que ela possa ser um viés de comunicação, de diálogo e não de imposição, né? Essa justiça vendada, de olhos vendados, é uma justiça equidistante, uma justiça além do processo, além das partes, além de uma humanização. Eu não consigo conceber como é que você pode enxergar, como é que você pode olhar, como é que você pode ver um conflito e a sua realidade estando de olhos vendados. Me parece meio fora de lógica essa simbologia de uma deusa com olhos vendados. Não, nós temos que estar muito de olhos abertos e de olhos muito abertos mesmo, para podermos ler o que está por trás de um conflito, né? E nós começamos a enviar os processos para o nosso núcleo de prática restaurativa, com o apoio do Ministério Público aqui de Uberaba, né? Não há como, na minha concepção, ou é muito difícil você aplicar a justiça restaurativa se você não tiver o apoio do Ministério Público Federal, já que ele é o autor da ação penal. Tá? E nós começamos, então, a fazer esse viés restaurativo. A gente pensou, olha, se determinados processos, determinados atos delituosos que estão na justiça, necessariamente, qualquer sentença que for ali proferida vai desaguar numa substituição dessa pena, então por que não tratarmos melhor essas pessoas? Por que não tratarmos esse conflito de olhos abertos, né? Porque, invariavelmente, o que a gente percebia? A justiça, ela sentencia os seus processos criminais, há uma substituição dessa pena, entrega o cumprimento dessa medida alternativa para uma outra entidade. E você, a partir daí, você não sabe o que acontece mais ali, né? E até mesmo na execução penal. A execução penal, embora tenha um juiz que a coordene, ela fica a cargo da administração, do Poder Executivo, e ela sai da Justiça. A Justiça diz, olha, cumpri o meu papel, a partir de agora não sou mais eu, né? Mas isso não é prestar jurisdição. Isso é uma forma de resolver de olhos vendados o processo, mas não o conflito, mas não a lide. E a gente iniciou meio temerosos, meio receosos, porque nós não tínhamos amparo legal, né? A não ser a Resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça. Quando veio, em 2017, a Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Federal, que instituiu o acordo de não persecução penal. Opa, agora nós estamos amparados, agora nós temos, pelo menos, um arcabouço normativo que legitima as nossas ações. Tá? E esse artigo 18 do Conselho Nacional, da Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, ele hoje está positivado na Lei 13.964, né?
com um acordo de não persecução penal, né? O acordo de não persecução penal significa que sequer vai haver denúncia, sequer vai haver processo, assim, as partes são chamadas para resolver aquele próprio conflito, aquela lide entre eles. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E por que tudo isso? E por que de toda essa inquietação com o processo? Eu costumo comparar o processo a um iceberg. Aqueles que já me ouviam falar sobre isso já têm plena noção do que é o processo para mim, nessa ótica restaurativa. Tá? Nós temos no iceberg uma parte aparente, que é aquela que todos nós, quando nos deparamos com o iceberg ou uma figura do iceberg, a gente vê. Essa parte subjacente, ela não é vista. Ela é simplesmente oculta porque está submersa. E essa é exatamente a origem do viés conflitivo. Essa parte aparente, ela apenas levanta, a parte subjacente apenas levanta e sustenta a parte aparente, que é o conflito, na minha ótica, que é o processo. Né? Vejo, senhores, que invariavelmente, o que não está no processo não está no mundo? Não, ele está no mundo e com muita sustentação, com muita força. É o que não está no processo que efetivamente sustenta o conflito e que, em regra, não é trazido para apreciação do Poder Judiciário, porque a deusa Têmis fecha os olhos para isso. Tá? Nós vivemos essa artificialização do conflito, né? Porque a gente só pode julgar o que está nos autos, o que está visto, o que é mostrado. Né? E esse iceberg, para mim, ele é essa figura. Por quê? Quando você vem e corta o iceberg, corta essa lide aparente, o que você vê do iceberg, o iceberg simplesmente ele faz o que? Ele desaparece? Não, ele emerge. O que está lá para dentro vem à tona, ele se mostra. E é isso que a gente faz com o processo, na minha ótica. Quando você resolve um processo, resolve uma lide, você intensifica, você potencializa aquele conflito que está subjacente, porque nós não ouvimos as partes. Né? Vejam, os senhores, que me parece assim, algo que, assim, como se diz, o processo é algo montado para não dar certo. Né? Porque já que você não trata o conflito, aquilo que gerou o que gerou o conflito está lá fumegando, né? Ele vai virar fogo. Mesmo que você corte o que veio, que você resolva, ou pelo menos pense ter resolvido o processo. Você resolveu o processo, mas o conflito continua. O conflito está ali estabelecido. Né? No processo penal, isso é ainda mais robustecido quando a gente vê normatizado, positivado, que o réu tem o direito de ficar calado. Ele tem o direito de mentir no processo, e o juiz ou o Ministério Público, embora percebendo isso, ele nada pode fazer, porque é um direito dele. Tá? Então, se na justiça penal vige o princípio da verdade real, o que se busca no processo é alcançar a verdade real, como que você vai encontrar essa verdade real diante de alguém que pode ficar calado, diante de alguém que pode mentir diante dos fatos? Tá? E é isso que, na minha visão, traz a justiça restaurativa como, digamos assim, essa fluidez do processo. Na justiça restaurativa, né, quando você deriva um processo da justiça retributiva, ou seja, da justiça normal, para a justiça restaurativa, essas questões do direito ao silêncio, o direito de mentir, elas podem continuar,
mas elas não vão balizar a justiça restaurativa. Por quê? Em primeiro lugar, na justiça restaurativa, para se participar, vige o princípio da voluntariedade. Somente participa da justiça restaurativa quem efetivamente quiser e estiver disposto a participar da justiça restaurativa. E na justiça restaurativa, vige o princípio da confidencialidade, o princípio do sigilo, exatamente para que esse direito ao silêncio, esse direito de mentir, não sejam aplicados, para que ele tenha o direito de falar e de falar a verdade. E, para isso, ele tem que confessar os fatos. Tá? E a gente pensou, olha, mas como fazer isso como fazer essa comunicação entre a justiça penal normal, tradicional, retributiva, punitiva, com a justiça restaurativa, tá? Sem que uma pessoa sem que ele possa falar e falar a verdade e aquilo vir a ser usado contra ele. Tá? E aí a gente, na aplicação da justiça restaurativa, a gente soluciona isso aqui, na minha ótica, quando você coloca essas pessoas para dialogar frente a uma justiça que vê, que olha e se deixa ser vista, mas que não é os formadores dessa justiça tradicional, que é o juiz e o Ministério Público. O juiz e o Ministério Público não participam dessas primeiras audiências restaurativas. Tá? Aqui em Uberaba, nós temos uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e bacharéis em direitos que trabalham essas pessoas. Tá? O processo, ao ser derivado, nós marcamos essas audiências preliminares e essas pessoas são explicadas do que é a justiça restaurativa, de como tudo funciona e quais são os direitos dele. O primeiro é a da voluntariedade, estar ali se ele quiser estar e até quando ele acha que deva estar. Tá? E essas pessoas são orientadas de que tudo que ele disser ali não pode ser usado contra ele em momento algum e nem vai ser usado contra ele, porque só vai ser levado ao processo tradicional, quando voltar para o processo tradicional, se ele assim concordar. Apenas o que eles ali trabalharem é que volta para o processo tradicional, naquela simbiose que eu disse para vocês, de uma comunicação, de um diálogo entre a justiça restaurativa e a justiça distributiva, para que na justiça restaurativa você tenha única e exclusivamente um viés restaurativo e não um viés retributivo, porque senão você contamina a justiça restaurativa. Tá? E, a partir de tudo isso, a pessoa, estando ciente do que é a justiça restaurativa, do que ela se propõe e por que ele está ali, a gente parte para um terceiro ponto, que é o empoderamento dessas partes, para que ele possa efetivamente falar, ouvir e se deixar ouvir. O ofensor, ele é ouvido em primeiro lugar, isoladamente, separadamente, depois a vítima também é ouvida separadamente, até para chegar no momento que eles possam se dialogar, que eles possam conversar, possam efetivamente estar frente a frente. Invariavelmente, a gente percebe que as pessoas chegam a essa justiça de forma acanhada, porque elas têm a justiça como aquele viés punitivista, com aquele viés retributivo, que a pena só pode ser paga através de uma retribuição, e geralmente essa retribuição vem com uma dor, né? E a pessoa tem a sensação de que ele vai estar ali diante de um juiz de olhos vendados e que tudo que ele disser que possa ser contra ele, digamos assim, ele tem direito de mentir, de não trazer esse processo ou de silenciar, porque senão o juiz vai usar aquilo contra ele. Na justiça restaurativa, não. Né? Esse empoderamento ele parte da presença para com essas pessoas de quem quer ou quem ele entenda que possa fortalecê-lo naquele momento. Geralmente, as pessoas trazem familiares, trazem amigos, colegas de trabalho, pessoas que possam estar ali para dar suporte a ele
na resolução daquela contenda, até chegar o momento de que eles, em assim conversando, possam reparar o dano causado e se autorresponsabilizar por tudo que ele fez de errado. Se ele efetivamente fez algo de errado, porque se ele entende que ele não fez nada de errado, ele volta, essa derivação ela acaba, né? E o processo retorna para o seu viés normal, para o seu processo tradicional, e lá ele vai poder provar a inocência dele. Na justiça tradicional, nós precisamos de alguém que efetivamente tenha cometido um fato ilícito, que queira, digamos, se recuperar de tudo isso, se responsabilizar e reparar todo aquele dano que ele tenha causado. Tá? E, voltando lá ao iceberg, né, nós temos na lide aparente exatamente essa artificialização do conflito. O direito ao silêncio e o direito de mentir, ele torna o conflito artificial, porque a verdade não vem à tona, né? O processo, ele é, na minha concepção, montado para não dar certo, o processo tradicional. Vejam, senhores, numa lide civil, A deve 100 para B. A não paga, B vai executá-lo. B sabe que a dívida é só 100. Mas o que ele vai dizer? Olha, eu vou dizer que minha dívida é de 200. 150 ou 200. Vamos colocar 150. Tá? Por que ele vai dizer isso? Porque senão ele corre o risco de não receber o 100 que ele efetivamente lhe é devido. Então, ele mente e diz, olha, senhor juiz, fulano, eu emprestei 100 reais para fulano, não, eu emprestei 150 reais para fulano e ele não me devolveu. Né? E o devedor vai se defender. Mas peraí, eu devo é 100. Por que ele está me cobrando 150? Aí ele devolve uma outra mentira para o juiz. Diz, não, senhor juiz, eu não devo absolutamente nada para ele. Essa relação que a gente tem, ela se desenvolve por uma outra ótica. Né? E o juiz fica no meio de duas inverdades. Né? Como é que eu posso chegar a uma verdade concreta, uma verdade real, se eu estou analisando duas inverdades? Então, elas não se casam. Tá? Agora, vamos mais além. Vamos supor que o devedor seja alguém muito honesto, seja alguém espiritualizado, que assim, já se autoconheceu, diz, não, eu não posso mentir, eu tenho que pautar pela verdade. Ele vai e diga para o juiz, ó, senhor juiz, ele está me cobrando 150, mas não é 150 que eu devo apenas 100, e eu vou depositar aqui para o senhor, está aqui depositado no processo, o que eu devo a ele, que são efetivamente os 100 reais, que é a verdade, mas que está submersa, ela está oculta. Tá? Aí o juiz vai diante daquilo, opa, peraí, se ele está cobrando 150, o outro está admitindo 100, qual é a nossa lógica no processo tradicional? Pelo menos eu me pautava assim. E me pauto assim ainda em alguns processos tradicionais. Alguém está mentindo nisso aqui. Né? E se ele está depositando 100, e o outro está cobrando 150, provavelmente essa dívida seja mais de 100, porque senão ele não iria depositar os 100. Né? Então, vejam vocês, nós estamos aí diante de três inverdades, diante de três situações completamente submersas. Como que isso pode levar a uma justiça efetiva? Eu acho que, caros estudantes, vocês que estão agora, digamos, ingressando nesse mundo jurídico, é algo sobre o qual nós precisamos nos debruçar. A inverdade, ela não pode levar a uma verdade absoluta. Na medida em que você, como advogado, compra a causa de um cliente, digamos assim, e diga a ele, olha, nós vamos mentir aqui. Porque, senão, nós corremos o risco de sermos massacrados lá na frente. Tem a sua lógica? Tem, porque a gente vive um sistema completamente distorcido, mas quando você pauta pela verdade, a verdade vai prevalecer. Em qualquer situação, ela vai prevalecer.
Então, aí, olha, nós estamos nessa artificialização, por quê? A verdade real, ela é mascarada por fatos, por papéis que estão dentro. Agora, nem podemos mais dizer papel, né? Porque todos os processos são virtualizados, né? E essa artificialização, no processo criminal, ela nos leva ao esquecimento do réu, ao esquecimento da vítima. Tá? A vítima dá ao réu o direito de silenciar-se, o direito de mentir, você vai julgar a lide com base no que está nos autos. E assim fazendo, esquecendo da vítima, esquecendo do efetivo poder que tem o ofensor e a vítima de se dialogar. Nessa artificialização, você esquece que por trás de um ofensor, por trás de uma vítima, tem um trabalhador, tem um pai de família, tem uma mãe, tem um irmão, tem um parente, tem um filho, tem um estudante que está ali ávido por uma justiça. A justiça é a última trincheira. E se a justiça é essa última trincheira, como é que ela pode estar de olhos vendados? Que última trincheira é essa? Né? E aí, quando você artificializa esse conflito, se você não trabalhar essa lide subjacente, se você não trabalhar o que está por baixo do conflito, por trás do conflito, você vai praticar injustiças. Ou a probabilidade de que a sua decisão seja injusta é muito grande, porque o conflito está artificializado. E aí a gente parte para uma outra situação que a mim também me incomoda muito, que nós temos no Poder Judiciário várias portas de entrada. Uma lide, ela pode ser nominada de várias formas, tem várias maneiras de se acessar o Poder Judiciário. Mas nós só temos uma única porta de saída, que é a sentença. E por isso nós temos um Poder Judiciário inflado da forma como ele se apresenta. Por quê? Quando você tem múltiplas portas de acessar o Poder Judiciário, mas uma única de saída, esse balão ele infla. Ele infla até chegar o momento de explodir, se é que ele ainda não explodiu. Tá? E isso nós precisamos nos preocupar e vir para um Poder Judiciário com outras portas de resolução desses conflitos, para que isso possa ser permeado. E é isso que a gente vê nos métodos alternativos de solução de conflito. Nós continuamos com as mesmas portas de entrada, mas nós já temos um balão, um Poder Judiciário fluido, permeado por outras correntes, por outras filosofias de tratamento do conflito, que aí nós vamos ter a conciliação, a mediação, que é exemplo, a justiça restaurativa e a sentença, porque a sentença vai continuar. Infelizmente, é muito difícil chegarmos a uma sociedade, nos níveis que temos hoje, a uma resolução totalmente pelos métodos conciliatórios, ou pelos métodos alternativos, digamos assim. Porque o conflito ele ainda faz parte da nossa essência, porque a gente vive um sistema punitivista. Quando a gente olha para a mídia, quando você vê na mídia as pessoas querendo um crime de corrupção, tem que prender, tem que matar, isso, aquilo outro, é o sentimento de que a retribuição pelo mal causado só pode vir pela dor. Você só pode punir infligindo dor.
E, gente, e esse sistema de punir infligindo dor, na minha concepção, está mais provado, mais do que provado, que não dá certo. Porque se fosse para dar certo, nós não teríamos mais crimes no mundo, principalmente nos países que têm pena de morte. Para que dor mais forte do que a morte, digamos assim, né? Embora eu tenha outras concepções sobre a morte para mim é algo sublime, é o início de uma etapa com Deus, né? Mas não vamos entrar nisso aqui. Mas, assim, a morte, ela é o ápice dessa dor. A prisão é o ápice dessa dor. E por que nós estamos nisso? Olha, alguém praticou uma corrupção, alguém praticou um crime hediondo, tem que sofrer para retribuir à sociedade. Esse sofrimento, na minha concepção, eu costumo usar um exemplo que foi colocado pela Ana Carla, que é a palestrante de amanhã, que é a nossa diretora do nosso núcleo aqui, que essa dor, esse sentimento de dor, assim, da retribuição pela dor, que a gente só pode retribuir, só pode pagar uma dor, infligindo uma outra dor, ela vem das nossas origens, da nossa criança ferida. Eu, por exemplo, eu passei por isso. Quando eu errava enquanto criança, praticava algum ato que não devia praticar, eu já sabia, já coçava a cabeça. Hoje vai doer para cima de mim. E meu pai doía mesmo para cima, porque ele sabia, assim, ele foi criado nessa ótica, olha, errou, tem que apanhar. Você só vai aprender se você apanhar, se você sofrer. E eu me lembro até um episódio com o meu pai, onde o meu pai me deu umas palmadas e eu não chorei, né? Eu não vou chorar, né? Sei lá, não vou chorar. E ele virou para mim, continuou batendo, e falou assim, você não vai chorar não, é? Aí eu falei, é para chorar, é? Tudo bem. Aí eu desabei a chorar, parou de bater, entendeu? Então a gente tem essa sensação de que somente com a dor a gente pode restabelecer o tecido social rompido pelo conflito. E não é pela dor. Dor gera dor, né? Se o ambiente que você trata o conflito, ele é, digamos assim, violento, a resposta ou o resultado também será violento. Não há como você, dentro de um ambiente violento, você gerar paz. Não há como você restabelecer um conflito, você restaurar um conflito, você pacificar esse conflito, porque se o ambiente no qual você está tentando resolvê-lo, ele é violento. E o ambiente do Poder Judiciário, na minha ótica, ele traz essa sensação de violência, na medida em que você tem um juiz de preto, num pedestal, e a parte acuada lá embaixo, e o juiz, invariavelmente, eu digo juiz porque eu já fui assim, quando a parte tenta trazer a sua verdade, o juiz diz, olha, se limite a responder apenas a verdade do que eu te perguntei. Eu não te perguntei isso. Isso não me interessa. Como não interessa? Imagine vocês qual é a violência que uma pessoa dessa recebe quando ela vê a última trincheira que ela tem de salvação, alguém que está querendo violentá-la ainda mais e que está violentando ela ainda mais. E por quê? Porque a gente, pelo menos assim, na minha sensação como juiz é essa, não, eu tenho que vingar a sociedade. Você praticou o mal social e esse mal social você só vai pagar se você cumprir tantos e tantos anos de cadeia. Isso não tem como ter um resultado diferente do resultado violento. Por quê? O seu meio, o ambiente de resolução é violento. Então, ele vai gerar violência. Então, assim, se a gente não puder recuperar esse tecido social pelo amor, pela dor, jamais poderemos resolver esse conflito. É a minha concepção. Por isso que eu procuro hoje trazer esse viés restaurativo, porque ele é, na minha concepção, o que a gente tem para resolver
de forma pacífica esses conflitos. E eu vou trazer para vocês, já finalizando, o último, assim, mais ou menos um exemplo do que nós temos aqui. Ah, tá. E na justiça, assim, embora seja o tema que a Ana Carla vai trazer amanhã, eu só quero colocar para vocês. Na justiça restaurativa, na Justiça Federal, a gente tem alguns, digamos assim, porque assim, a justiça restaurativa ela só pode se dar quando a gente coloca autor e réu para conversar, quando a gente empodera essas pessoas para que eles possam falar. E na Justiça Federal, a gente tem aquela máxima de que, olha, nós não temos vítimas nos nossos processos, porque a nossa vítima é a sociedade. São crimes, né, assim, com vítimas difusas. A Ana Carla vai trazer isso amanhã. E quando você vem com esse viés de que a vítima é difusa, fala, como é que você pode aplicar a justiça restaurativa? Como é que você pode colocar vítima ou ofensor para se falar? Né? Aí a gente ficou meio atados nesse ponto. Quando a gente foi pesquisar na doutrina estrangeira e nos deparamos com o Instituto da Vítima Subrogada, né? E aí a gente chegou à conclusão de que na Justiça Federal nós temos, então, uma multiplicidade de vítimas. As nossas vítimas, elas estão difusas, ela é a sociedade. Então, a gente percebeu o quanto o nosso potencial de aplicar a justiça restaurativa era e é muito significativo. Então, quando você fala de vingar a sociedade, aí o que você faz? Você traz a sociedade para que ela diga qual foi o sentimento que ela teve diante daquela situação conflituosa. Tá? Mas a Ana Carla vai trazer isso para vocês amanhã. Não percam a palestra dela, porque vai ser muito interessante para trazer essa questão da vitimização difusa que vige na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, nós temos vítima e ofensor muito bem delineados. Na Justiça Federal, nem tanto. Mas quando a gente começou a evoluir nesse pensamento, nós chegamos à conclusão. O nosso processo de vitimização, digamos assim, por ser difuso, eu não vou compartilhar isso aqui porque está desfocado. Tá? Mas eram imagens do nosso Centro de Justiça Restaurativa, para vocês perceberem como que a gente lida com a justiça restaurativa aqui. Nós temos um ambiente completamente diferente de uma justiça tradicional. Tá? As pessoas elas são recebidas com toda a afeição, com toda a afetividade. Os nossos ambientes são todos circulares. O juiz senta... E aí, voltando lá a essa questão. O processo restaurativo ele nasce perante uma equipe multidisciplinar, mas o seu ápice, digamos assim, a solidificação de tudo que foi construído na justiça restaurativa, ele se dá na presença do juiz do Ministério Público, quando o juiz e o Ministério Público são chamados a homologar aquele acordo ao qual as partes chegaram para a solução daquele conflito, para a solução daquela contenda que que é levado ao processo através de um parecer da equipe multidisciplinar. E aí, por isso que eu disse para vocês que a justiça restaurativa ela é uma alternativa, né? Ela é uma alternativa ao penal e não uma alternativa penal. Tá? E nessa derivação, o processo está na justiça comum tradicional, ela é derivada para a justiça restaurativa. No caso de vocês, aí, brilhantemente, esse núcleo vai nascer perante a universidade. Aí a gente tira um pouco, inclusive, esse viés de, digamos assim, de hierarquização que o Poder Judiciário traz. Tá? Nós vamos ter um ambiente neutro, e isso é formidável, isso é fantástico. As partes vão estar muito mais à vontade para trazer a efetiva lide, a lide que está subjacente. Tá? Nós temos alguns valores, alguns princípios que nos norteiam, e tudo isso estava naquelas imagens, mas que, infelizmente, Doutora eu não posso... Osmani, Talvez se o senhor quiser, eu posso passar aqui. Eu tenho aquele vídeo que a Malu apresenta lá o nosso núcleo. O senhor quer que eu passe?
Passe esse vídeo, sim. E Aí, se depois você que quiser tiver... ir explicando para o pessoal, vou colocar aqui, peraí. Ana, eu peço a você que explique isso para mim, Tá, entendeu? Acho que ok. você está mais a par da situação. E, professor Elvio, se eu tivesse depois mais uns 3 minutinhos, eu gostaria de fechar com uma mensagem que, para mim, é muito emblemática da justiça restaurativa. Eu sei que nós já estamos alongando no tempo, tá? Sim, doutor. Ok, Pode ficar tranquilo, que o senhor tem todo o tempo, se eu precisar. beleza. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Sim. Bom dia, pessoal. Eu sou Maria Luísa, faço parte da equipe do Núcleo de Práticas Restaurativas e hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso espaço físico. A gente fica lotado dentro do Centro de Conciliação da Justiça Federal de Uberaba. Vamos entrar para a gente conhecer. Tá dando para ouvir a voz da Malu? Aqui é a sala de espera. A gente recebe as pessoas que vêm para realizar, para participar, né, das Então, aí é a sala de espera. Aqui nós temos os valores que nós construímos junto com os facilitadores. São os valores que o doutor Osmani comentou. Aqui, atualmente, nas mesas redondas, a gente faz as audiências cíveis e, ao fundo, tem as mesas onde o pessoal trabalha com a gente para apoio. Essa parte aí é do cível. Aí a gente tem uma outra parte que é direcionada para a justiça restaurativa, que é essa aí. Para quem vem para ser atendido de práticas restaurativas. E aqui nós temos a logo do nosso núcleo. Essa é a logo original do núcleo, né? Ela foi desenhada e pintada em aquarela. E aqui ficam práticas restaurativas. Aqui dentro, a gente tem o foco trabalho para instalar o administrativo. E essa mesa aqui, onde ficam os estagiários voluntários e o pessoal voluntário que vem indicado pelo Ministério Público Federal. Aí fica mais o pessoal que trabalha no administrativo. Que não necessitam do princípio do sigilo. Esses são alguns objetos que a gente utiliza como objeto da palavra nas audiências e nos círculos separativos. Aqui dentro a gente tem a sala da nossa diretora. E nessa mesa a gente realiza algumas reuniões mais privativas. Aqui a gente tem a nossa sala de audiências, que a gente faz as audiências e os círculos separativos. Essa é a sala de audiência, onde são realizadas as sessões restaurativas em formato circular. A gente faz em formato de círculo, no centro, onde a gente constrói as diretrizes. E aí a gente tem acesso à sala da CEFIPA, a Central de Fiscalização de Penas Alternativas. Essa parte ela fica fechada, a gente só abre ela quando a gente precisa fazer um contato direto. Aqui a gente consegue ter acesso direto ao gabinete do juiz quando a gente precisa falar com ele. Aí, através desse corredor, dá acesso ao gabinete do juiz coordenador, né, doutor Osmani? Aqui é o gabinete do juiz, que está coordenado pelo Núcleo de Práticas Restaurativas. Bom, é isso, acho que deu para ter uma ideia um pouco da nossa estrutura, né? E aqui à direita está, assim, mais fixa, né? Uma foto da sala mesmo, onde nós realizamos as sessões presenciais, que agora também a gente está em formato virtual, né, doutora Osmani? Então, temos realizado por meio da plataforma Teams. Vou interromper aqui o compartilhamento. Pois é, e é isso. Aí a gente se pauta por um ambiente completamente circular, entendeu? Tudo se dá em círculo. Ao iniciar as atividades, nós fazemos uma espécie de um check-in, né? Como estamos, quais serão nossas atividades no dia, tudo em formato circular. E, ao final, nós fazemos o nosso check-out, que é como a gente sai dali, o que se passou durante todo o procedimento restaurativo, durante todo o nosso dia, né?
E aí eu queria finalizar com vocês com uma mensagem que ela me é muito ilustrativa da Justiça Federal, essa é de um colega do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, olha, nasce uma nova justiça, de olhos abertos e mãos estendidas. A imagem tradicional da justiça, construída com a superioridade e a seriedade da deusa grega Têmis, que tem os olhos vendados para tratar com igualdade e edificar igualmente por juízes severos, que impõe suas decisões com o martelo em punho, vai dando lugar, pouco a pouco, a uma justiça que recebe com sorriso acolhedor, que se coloca no mesmo nível daqueles que a procuram, que ouve atentamente e de olhos bem abertos para que possa perceber as necessidades e os sentimentos daqueles que a buscam e que ostenta mãos estendidas para acolher outras mãos que lhe procuram e para selar e fazer selar compromisso, não apenas jurídicos, mas também éticos e morais. Essa nova justiça, que é humana, sensível, que valoriza mais as pessoas que os papéis, que fala e deixa falar, que ouve e se faz ouvir, que possibilita o diálogo igual e respeitoso, que cultiva e dissemina a empatia, a responsabilidade, o entendimento e a paz, começa a ser cuidadosa e prudentemente construída. Nesse novo modelo de justiça, os juízes conseguem perceber que muitos conflitos não reclamam um tratamento ou uma solução apenas jurídica, que uma sentença, por mais bem elaborada que seja, pode ser incapaz de reconstruir laços rompidos, de provocar o arrependimento, de motivar o perdão ou de edificar a paz. Podem compreender que os problemas levados ao judiciário reclamam, em muitas e muitas ocasiões, outras formas de tratamento diversas do processo ou da sentença. Nessa forma diferente de se pensar, o Poder Judiciário, né, os processos, as sentenças e os juízes não são as únicas ferramentas para o tratamento e para a solução de um conflito. Nessa inovadora justiça, os juízes cedem lugar aos conciliadores, aos mediadores, aos facilitadores de justiça restaurativa. As audiências formais são substituídas por boas rodadas de conversa. As sentenças que impunham obrigações abrem espaço aos acordos, aos termos de entendimento, aos compromissos voluntários e recíprocos. Essa é a justiça nascente que queremos sedimentar neste novo milênio. Uma justiça próxima, acessível, desburocratizada, horizontal, rápida, eficiente, que tem voz e sabe ouvir, que olha bem nos olhos e se deixa ver, que acolhe com um sorriso, que dialoga, que estende as mãos e guarda a força do martelo exclusivamente para aqueles casos em que o sorriso, o diálogo e a mão estendida não frutifiquem. Que a justiça do século XXI acolha com um grande sorriso, olhe nos olhos, fale, ouça, dialogue e estenda sempre as mãos. Marcelo Malizia Cabral é juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E é isso, gente. Eu agradeço muito por terem me ouvido, né? Com aquele sentimento de que o velho não nos atende mais, mas o novo ainda está em fase de construção. Portanto, a gente tem que ter muita cautela na aplicação da justiça restaurativa. Como eu disse, a justiça restaurativa deve ser uma alternativa ao penal e não uma alternativa penal. Essas filosofias devem se conversar, devem se dialogar, mas quando a filosofia da justiça restaurativa estiver presente, apenas ela deve movimentar todas as necessidades ali presentes, para que, no momento em que derivar novamente a justiça restaurativa, se assim o for, esse seja o tratamento adequado, para que não haja essa contaminação, Gratidão mais uma vez por terem me ouvido. Namastê. Muito obrigado, doutor Osmano. Eu já tive a oportunidade de assistir o senhor em outros eventos.
mas é sempre muito bom ouvi-lo falar, primeiro pelos conhecimentos que o senhor tem sobre a temática da justiça alternativa, mas principalmente pela paixão que a gente vê claramente que o senhor tem sobre o assunto, sobre a aplicação da justiça restaurativa e o belíssimo trabalho que tem sido desenvolvido em Uberaba com a chefia do senhor, da Ana Carla e de todas as pessoas envolvidas no processo de realização e das atividades da justiça restaurativa. Eu queria, então, mais uma vez agradecê-lo. Agora, vamos abrir um espaço para eventuais questões que alguém, alguma pessoa do público queira fazer. Eu vou pedir preferencialmente para fazer pelo chat, porque às vezes o microfone corta e às vezes a gente não consegue escutar claramente a pergunta. Mas eu já inicialmente já vou emendar uma pergunta, tá? Eu abro para o público e eu mesmo já pergunto, né? Que aí já quebra o silêncio constrangedor quando alguém quer perguntar, né? Aí sempre fica aquele silêncio no início, aí depois que a primeira pessoa pergunta, as outras vão perguntando, né? Doutor Osmani, a gente tem acompanhado com relação à justiça restaurativa muitos núcleos dirigidos a determinadas temáticas, né? Por exemplo, a questão da violência doméstica, da questão do meio ambiente e outras temáticas diferentes. E o meu questionamento ao senhor é o seguinte: o senhor entende que há algum limite para a justiça restaurativa ou é possível aplicá-la a todo e qualquer tipo de conflito na área penal? Muito obrigado. Excelente pergunta, professor. Eu sou entusiasta da justiça restaurativa, né? E como eu entendo que a justiça restaurativa é uma alternativa ao penal e não penal, eu acho que a justiça restaurativa ela não tem limites, né? A gente pode aplicar a justiça restaurativa em todos e quaisquer crimes, porque a gente precisa, a partir do empoderamento das partes, a partir da abertura do diálogo, né, fazer com que essas pessoas se dialoguem, seja em qualquer nível for, né? Mesmo que você não consiga o intento restaurativo, como ela é uma alternativa ao penal, ela pode ser aplicada. E a gente tem percebido isso aqui, professor. Muitas vezes o processo, quando derivamos para a justiça restaurativa, a justiça restaurativa não consegue o seu intento último, que é essa autorresponsabilização. Muitas vezes há a autorresponsabilização, mas não há um consenso quanto à reparação dos danos, e, infelizmente, o processo é derivado novamente à justiça tradicional. Mas aí a gente percebe que o tão só fato de uma vez ter estado no movimento restaurativo, as pessoas chegam ao processo retributivo, ao processo tradicional, com uma outra compreensão do processo e dos fatos que elas cometeram. E fica muito, mas muito mais fácil trabalhar. Uma audiência, um interrogatório de um acusado que passou pelo ambiente restaurativo, ela tem uma outra dimensão, né? E daí a importância do tema que a Ana vai trazer amanhã, que é ouvir as vítimas, tá? Porque a gente percebe que, no nosso caso, nessa vitimização difusa, quando a gente não tem uma vítima efetiva, nós trazemos uma vítima assim, que participou de alguma forma, que conhece aqueles fatos, né? Você, digamos, por exemplo, num crime de moeda falsa, você ouve com vítima um delegado que vai falar quais são as consequências daquela moeda falsa. Num crime tributário, você ouve como vítima
vítima substituta, digamos assim, um delegado da Receita Federal que vai falar sobre as consequências desse ato infracional, essa pessoa chega ao processo tradicional, no caso de não ter havido a total responsabilização ou não chegar a um acordo quanto à reparação dos danos, ela chega no processo tradicional com uma outra compreensão do processo. Porque a vítima substituída, ou substituta, ela dá um upgrade, porque ela traz... a vítima efetiva está ali com suas dores, com as suas necessidades não realizadas, com os seus desejos que não foram satisfeitos. E a vítima subrogada, não, ela está ali com uma expertise técnica. Então, ela traz uma outra visão para essas partes. Então, eu acredito que, primeiro, é possível restaurar qualquer pessoa em qualquer situação que ela esteja. Claro que, às vezes, a degradação é tanta que isso se torna muito difícil, mas não é impossível. Tá? Então, se não é impossível, se o tratamento é humanizado, a gente pode humanizar, a gente pode derivar qualquer processo do formato tradicional para o formato restaurativo em qualquer momento que, assim, digamos, na pior das hipóteses, o resultado será positivo. Obrigado, doutor Osmani. Tem uma outra pergunta da Carolina Andrade. Ela fala assim: bom dia. Como poderíamos lidar com o estigma da sociedade da figura do, entre aspas, bandido atrás das grades? O bandido bom é bandido morto, né? Veja para vocês o ambiente de violência que a gente vive, né? E aí onde eu volto àquela fala, né? Se o ambiente que nós lidamos com a justiça, que nós tratamos a justiça, ele é violento, o resultado só pode ser violento, não é? Então, e aí, aquela sensação de que, olha, se errei, eu vou sofrer, que vem lá da nossa criança ferida, ela está presente no momento, né? Por que o réu ele opta pelo direito ao silêncio, né? E o direito de mentir? É porque ele já sabe, olha, se eu confessar, se já está doendo, vai doer muito mais, não é? Então, quando você trata digamos, esse conflito com viés humanizado, você ameniza, você relativiza essa dor, né? Não há como você levar amor num ambiente de dor. Se o ambiente que você quer construir amor, ele é de dor, o amor não vai conseguir prevalecer, né? Não que você deva, assim, como fala, vocês estão passando a mão na cabeça de bandido. Já ouvi muito essa frase. Não é passar a mão na cabeça de bandido. Muito pelo contrário. É fazer com que ele entenda que errou e que deve pagar por aquele erro e participar da construção dessa medida alternativa, né? Imagine os senhores nos crimes de corrupção. Eu sempre digo, o dia que pudermos devolver para a sociedade um político que se corrompeu, completamente restaurado, imagine o que será desse país. Porque nós estamos devolvendo hoje, nos casos de corrupção, pessoas vitimizadas, ainda mais vitimizadas. Eu não fiz isso, eu nunca fiz isso, entendeu? Por quê? Porque ele se sente vítima do sistema. Ele não consegue atingir o núcleo subjacente àquele conflito, né? Que ele errou, que ele praticou dores à sociedade, que desviou dinheiro que poderia ter ido para XY, né? Ambientes sociais e não foi, né? Aí você trata essa pessoa num ambiente de dor, ele vai sair dali muito mais dolorido, né? Daí essa expressão de que bandido atrás das grades é esse o caminho correto, bandido bom é bandido morto, ou seja, nós estamos sendo tão violentos quanto, ou às vezes muito mais violentos do que o ato violento que ele praticou. A gente está retribuindo, né, aquela dor com algo ainda mais pesado, né? Eu acho que eu desafio os senhores a me provarem ou a me demonstrarem alguém que tenha passado por um processo criminal, tradicional, retributivo, punitivo, e que diz, não, realmente, a justiça estava correta.
eu devo pagar por isso porque eu errei. Olha, eu não conheço no processo retributivo. No processo restaurativo, não. Muito pelo contrário. Nós temos várias pessoas que passaram pelo ambiente restaurativo e que continuam com a gente. Cumpriram a medida alternativa e continuam lá com a gente. Entendeu? Então, essa, para mim, assim, é a minha filosofia de atuação profissional e de vida. Isso, gratidão. Obrigado, doutor Osmani. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos aí a frase que colocaram, né? Da professora Lia Diskin. De onde tiramos a ideia absurda de que para uma pessoa se comportar melhor, ela precisa se sentir pior. Essa frase é muito significativa. Ó, a Carolina emendou outra pergunta aqui, tá, doutor? Então, vou fazer mais essa pergunta da Carolina e a gente dá o intervalo. Ela fala assim: concordo plenamente com o senhor, muito obrigada, mas eu sempre me desiludo quando há essa resposta de que, dessa forma, estamos passando a mão até apanhando o crime. Mas a punição da forma como existe não traz resultados bons para a sociedade? Para a sociedade. Como fazer os legisladores enxergarem isso? Eu acho que a gente já está começando a fazer os legisladores enxergarem isso, né? A partir do momento em que a gente vê a justiça restaurativa difundida, hoje nós já temos resolução que trata a justiça restaurativa em 2 TRFs, em vários tribunais de justiça, mas na Justiça Federal nós temos a primeira região, que nós fomos pioneiros nisso, a 4ª região também já tem a sua resolução de justiça restaurativa, a 3ª região também já tem vias de, né? Então, logo, logo, eu acho que a justiça restaurativa, ela vai ganhar força. É como eu disse no final. O velho, a gente já sabe que não nos serve mais, não nos contempla, mas o novo ainda não está completamente pronto. Assim, nós temos N resistências ao movimento restaurativo dentro do próprio Poder Judiciário, de juízes, de servidores, porque é difícil, né? E no legislador também nós temos, né? Quando foi a aprovação do pacote anticrimes lá do ex-ministro Moro, nós tivemos várias resistências, porque a gente ainda está naquela sensação de que bandido bom é bandido morto, que você não pode passar a mão na cabeça de bandido. E quem é que está passando a mão na cabeça de bandido, gente? Não é isso. Justiça restaurativa não é isso, né? Muito pelo contrário, como eu disse, é fazer com que a pessoa enxergue o erro que ele cometeu e ele se empodere para ele próprio, juntamente com aquelas pessoas que foram ofendidas pelos seus atos, resolverem aquela contenda, para que eles possam voltar a conviver no mesmo ambiente. Porque quando você segrega alguém da sociedade, coloca numa cadeia, primeiro, o conflito subjacente continua lá, ele vai apenas se reacender, outros vão assumir o papel daquele que está na cadeia. Quando aquele que está na cadeia retorna, ele encontra o ambiente fumegante, como se diz, desculpa a expressão, pé da vida com aqueles que levaram ele para a cadeia, que fizeram ele sofrer, né? E encontra outros no lugar dele. Então, imagine os senhores, olha a potencialização desse conflito, né? Então, é isso, gente. Eu acho que é questão de tempo. Logo, logo, nós estaremos aí com a justiça restaurativa completamente normatizada. Vejam os senhores aí, Uberlândia, através do doutor Lincoln, né, da UFO, já começa aí, professor Elvésio, a mostrar que a justiça restaurativa ela tem o seu papel e ela pode ser aplicada com eficiência. É isso. Bom, mais uma vez, muito obrigado, doutor Osmani, pela sua fala, pela sua palestra. Estamos imensamente honrados, né, por tê-lo nessa manhã falando conosco sobre, né, o tema da justiça restaurativa, apoiando, né, o nosso centro que está iniciando suas atividades aqui na universidade. Agradecer também ao Dr. Lincoln, mais uma vez, pela presença e participação aqui do nosso evento, a Ana Carla, a Júlia, a professora Simone,
também está presente, a todas e todos que já, né, estão aqui conosco participando e ouvindo e assistindo, né, essa primeira palestra. Nesse primeiro momento, então, nós vamos interromper agora, rapidamente, dar uns 10 minutos para que o pessoal possa beber uma água, descansar um pouquinho, e aí já logo em seguida a gente já inicia com a palestra da doutora Júlia também, e aí quem não é necessário sair da sala, pessoal, é só quem quiser, obviamente pode, mas quem quiser ficar na sala também não tem nenhum problema. Nós só vamos fechar aqui as câmeras e silenciar por um tempo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos e todas que estiveram presentes agora nessa primeira palestra. Novamente, doutor Osmani, muito obrigado. E vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos e a gente já está retornando, tá, pessoal? Pessoal, então, retornando ao nosso evento, vamos passar a nossa segunda exposição no dia de hoje. A expositora será a professora Júlia Palmeira Macedo. A professora Júlia é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões pela Damásio Educacional, mestre em Criminologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e doutoranda em Direito na Universidade Católica de Pernambuco. É advogada, mediadora judicial, facilitadora de justiça restaurativa, membro do grupo Asa Branca Criminologia e do grupo de estudos USP Restaura. A Júlia vai tratar do tema justiça restaurativa e violências de gênero. Pessoal, peço desculpas. Vocês estão me ouvindo agora? Então? Sim. Tem? É porque deu uma queda aqui na internet. Faz parte desse novo mundo, né? Bom, vou retomar então, porque eu não sei onde que eu fui cortado pela minha internet. Então, a professora Júlia é a nossa palestrante, a expositora é a professora Júlia Palmeira Macedo, graduada em Direito pela UF, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões pela Damásio Educacional, mestre em Criminologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e doutoranda em Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Advogada, mediadora judicial, facilitadora de justiça restaurativa, membro do grupo Asa Branca, Criminologia, e do grupo de estudos USP Restaura. O tema da palestra da professora Júlia será Justiça Restaurativa e Violências de Gênero. Júlia, queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite, participar do evento. Fico muito feliz de você estar conosco. Foi nosso aluno aqui do curso de graduação, de uma turma que eu tenho muitas saudades, uma turma bem alegre e que gostava também de uma bagunça, né, Júlia? Mas uma bagunça saudável, né? Muito obrigado, viu, Júlia? Então, já de imediato passo a palavra. Você vai precisar do compartilhamento aqui? Não, tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, né, primeiramente essa oportunidade de estar aqui, de estar junto dessa equipe, né, que está se formando do Sejure. Então, para mim, foi um encontro muito especial na minha vida, assim, com a justiça restaurativa. Então, fazer parte disso e fazer parte disso dentro da universidade onde eu me formei é muito significativo, né? Eu sempre saí da UF falando que ia voltar ainda como professora. Então, estar nesse espaço sempre é um espaço para mim de muita construção, de muita
de muita gratificação mesmo, né, por tudo que foi vivido. E agradeço especialmente, né, professor Elvésio, que realmente tinha essa proximidade muito grande com a nossa turma. Então, já tem alguns aninhos, professor, não vou te entregar, então, só agradecer mesmo por essa oportunidade. E também não posso deixar de agradecer, né, aos colegas, a Ana Carla, que era minha veterana também, então, nossos caminhos se traçaram ali na UF, mas de maneira muito ainda distante, né, e a Justiça Restaurativa nos colocou em contato novamente. Ao Dr. Lincoln e Dr. Osmani também, que abriram essas portas e trouxeram essas possibilidades para a gente estar nesse diálogo em conjunto, né? Acho que todas essas experiências de aprendizado são muito importantes para que a gente possa construir um pouco do que eu vou falar hoje como uma restauratividade brasileira, e aí, especificamente, a gente pode até falar uma restauratividade mineira, né? Quem sabe, do triângulo, o que a gente vai produzir aí, construir em conjunto. Então, isso para mim é um ganho muito grande, não só em termos profissionais, mas acho que de propósitos pessoais também, de todos e todas que se envolvem nesse projeto de justiça restaurativa. Né? E não posso deixar de agradecer também duas grandes colegas e responsáveis, inclusive, por eu cair de paraquedas ali na justiça restaurativa, que são a Daniela e a Cláudia, do Sejus, que é aqui de Uberlândia, né, que foram as responsáveis por me indicarem ali a fazer o curso de formação de facilitadora, né, eu já era mediadora voluntária do Sejus, e quando elas sabiam, né, que eu gosto muito dessa área criminal, tenho essa atuação mais específica nessa área, então fizeram essa indicação, e quando eu voltei do curso, eu falei para a Cláudia, né, inclusive, Cláudia, que coisa maravilhosa, que experiência transformadora, né? Então, tenho muito a agradecer às duas por essa oportunidade. E por trabalharmos juntas ainda, né? Em outros projetos e principalmente na mediação também. Então, quando o professor Elvésio me apresenta, acho que trazer um pouco desse histórico, mais do que pensar em termos de currículo, né? É pensar um pouco de onde que eu venho e o que eu trago na minha fala, né? Porque se eu vou falar aqui com vocês hoje, e aí numa conversa mesmo com relação a essa temática, a proposta é de trazer um pouco dessas minhas vivências do ponto de vista prático e também teórico, das pesquisas, dos estudos, enfim. Então, conciliar um pouco isso. E eu costumo dizer, né, nas minhas aulas, inclusive, porque sou professora também, então, quando estou nas minhas aulas, eu costumo dizer que acho que todas nós trazemos uma mochilinha nas costas. E ali a gente vai colocando ao longo da vida, né? A gente vai colocando algumas coisas, e em algum momento algumas coisas nos servem, outro momento elas já não servem mais, então a gente vai tirando, a gente vai reformando aquilo ali que a gente carrega, outras coisas alguma pessoa vai lá e coloca nas nossas costas, a gente nem vê, e por muito tempo vai carregando aquele peso. E eu acho que essa mochilinha traz aviso, tá, pessoal? Porque também não sei se a minha deu uma falhadinha mais cedo um pouco, então se der algum problema, vocês me avisam, por favor. Então, essa mochilinha acho que traz muito do que a gente, né? E ter a pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões e mestrado em Criminologia, isso também pauta as minhas atuações, né, faz. Tanto como advogado, trabalho bastante com as questões de direitos das mulheres, né, quando trabalho na direitos de família, a gente tem uma amplitude de demanda, majoritariamente como assistente de acusação de vítimas, né, já atuei aqui também como advogada ativa da extinta Vara do Juqui da comarca de Uberlândia. Isso, né? Seja quando eu atuo como advogada, quando eu atuei como mediadora, enfim, e hoje como facilitadora de justiça restaurativa, todas essas demandas se entrelaçam em alguma medida, e por isso a escolha dessa temática por mim, né? E acho ótimo vir, né, depois de tudo que o Dr. Osmani já trouxe,
porque ele nos trouxe uma bagagem gigantesca, né, de princípios e de funcionamento da justiça restaurativa, principalmente como isso tem funcionado, né, no contexto de Uberaba, como isso tem funcionado dentro do judiciário. E eu vou trazer um pouco uma dimensão de como também podemos falar de uma justiça restaurativa para além dos muros do Poder Judiciário, né? Porque eu entendo que falar de violência de gênero, e aí quando eu vou dimensionar um pouco isso, né, trazer um pouco de conceitos do que seria isso, que ultrapassam aquela via única, né, como a doutora Osmani trouxe para a gente no primeiro momento, aquele desenho, acho que ele é muito ilustrativo, muito interessante, porque no caminho do sistema de justiça tradicional a gente tem a sentença, né? Então isso que muitas vezes também traz uma certa insatisfação com relação às pessoas que participam de um processo, porque elas esperam do processo algo que a justiça não pode dar, né? A justiça no sentido do poder judiciário, estrutura, instituição. Então, muitas vezes a gente tem uma vítima que cria uma expectativa de que o poder judiciário vai resolver algumas situações que ultrapassam, né, o que aquela sentença pode de fato contemplar, né? Então a gente precisa pensar um pouco além do que a sentença pode ou não trazer. E que vou trazer aqui na minha fala um pouco dessa dimensão também do aspecto comunitário, das bases comunitárias da justiça restaurativa, que esse é um dos pontos também que é bastante objeto de discussão e de tensão do que seria essa comunidade, quem comporia essa comunidade, como fazer participar essa comunidade na justiça restaurativa e, principalmente, né, em caso de violência de gênero, se essa comunidade é bem-vinda ou não. Então, a minha abordagem vai ser um pouco mais por essa linha, né, de trazer essa junção entre teoria e prática. Eu acredito muito nisso, né? Quando eu comecei a estudar justiça restaurativa, eu fiz a primeira formação de facilitadora, eu percebi que aquilo ali não era suficiente para me deixar pronta para poder atuar em demandas de maior complexidade. Então, paralelo a isso, fui buscando algumas experiências de aprofundamento teórico, mas também de vivências práticas, né? Conduzindo círculos, conduzindo algumas atividades, tanto do ponto de vista de grupos reflexivos de relacionamento, como também em situações de conflito, né? Atualmente, por conta da oportunidade de participar de práticas diferentes, né? Colaborei um pouquinho ali com o pessoal de Uberaba também, que a Ana Carla fez o convite, então, essa proposta, e também agora continuo no núcleo de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, no Paraná. Eles têm uma estrutura de justiça